A gente vai falar hoje sobre desassossego, aquilo que tira a nossa tranquilidade. Peraí, gente, que eu preciso marcar aqui, porque não pode passar do tempo. Aquilo que tira a nossa tranquilidade, né? E por que a gente desassossega assim tão rápido? Porque a gente é teimoso, né? No fim é isso, mas vamos lá. Zerar e começar. Na devocional, a gente fez um exercício assim, prático mesmo, de como entregar o nosso desassossego. E uma das coisas que eu aprendi no último ano é que a gente precisa ser bem intencional no nosso relacionamento com Deus, porque às vezes a gente acha que está sempre tudo bem, ou está sempre tudo mal mesmo, e vai caminhando como se a vida não precisasse de umas paradas, né? E como Jesus é nosso modelo para tudo, a gente precisa lembrar que ele tinha muitas paradas. Jesus tinha quietude e solitude com o Pai sempre. Ele estava sempre de madrugada, ele estava sempre antes de sair, ele estava sempre em contato com Deus no momento só dele com Deus. E a gente precisa disso também. Não sei porque que a gente acha que não precisa. Não sei. A gente acha que não precisa, né? Mas a gente precisa. Então, como não é uma coisa natural, nossa, uma das coisas que a gente precisa ser muito intencional em 2024, a gente gosta de começar o ano com listinhas, né? Faz uma listinha aí de ter tempo com Deus, que é bem importante. A vida, eu vou ler um texto que é do Nick Campbell. Ele tem um plano devocional que é bem bacana. Ele é um pastor lá na Inglaterra. A vida é batalha e bênção. Batalha e bênção. Batalha e bênção. E ele escreve isso umas 20 vezes. Batalha e bênção. Que é para a gente lembrar que a nossa vida é assim mesmo. E que quando a gente está na batalha, é muito difícil a gente acreditar que ela vai terminar. Não é assim? A gente está no meio do turbilhão, a gente acha que isso nunca vai acabar, que nunca vai se resolver. Nossa, que a nossa vida está arruinada. E quando a gente está no período de bênção, ou o que a gente considera como bênção, né? Um período de bonança, a gente espera que isso dure para sempre. Mas não é nem uma coisa nem outra. A vida é essa combinação de batalha e bênção. E de bênção na batalha. E a sabedoria é a arte de dirigir através das batalhas e bênçãos da vida e viver habilmente em qualquer condição que você se encontre. Então, se o Senhor te colocar numa condição adversa, se você receber notícias que não são boas, tem um versículo que diz que o nosso coração não teme, porque confia no Senhor. Não teme quando recebe más notícias. Como seria bom se a gente fosse sempre assim, né? E o Senhor quer que a gente seja assim, através do poder dele. Edmond Tell diz que o caráter de alguém é mostrado quando confrontado com a adversidade. Vou falar de novo. O nosso caráter é mostrado quando a gente passa por adversidade. E uau, né? Quem somos quando passamos por adversidade? Primeira coisa que a gente faz é reclamar, né? Para começar. E daí, ladeira abaixo, né? As bênçãos de Deus superam em muito as nossas batalhas. A gente precisa pedir para Jesus que nos lembre que as nossas leves e momentâneas tribulações estão alcançando para nós uma glória eterna que supera em muito as tribulações. Então Deus promete, isso está em 2 Coríntios 4,17. Deus promete que isso que a gente está passando, leve, momentânea tribulação, produz um peso de glória. É muito louco essa comparação que ele faz. Outro dia eu fui procurar o que mais era leve na Bíblia e só achei esses 2 versículos. Esse e o fardo de Jesus que é leve. Au, hein, gente? Então só tem 2 coisas leves na Bíblia. A sua breve e momentânea tribulação e o fardo de Jesus. Então você quer levar uma vida com leveza? Confie no Senhor na tribulação e carregue o fardo que Ele traz para nós e quer carregar conosco. A gente oscila muito, né, amigos? Eu estou com um texto de Pedro que nem era para usar, mas eu cismei, eu vou falar também aqui, ó, de Pedro.
Lá em Mateus 16, Pedro é aquele que diz, né, tu és o Cristo de Deus, o Filho de Deus, afirma, e Jesus fala muito bem, Pedro. Aí passa, isso é no versículo 16. No 22, Pedro está, não, Jesus, não fica falando que o Senhor vai padecer e morrer. Ué, mas se ele é o Cristo, claro que ele era o que ia padecer e morrer. Nós somos exatamente assim. A gente consegue ter essa convicção na palavra e passa 2 segundos, a gente, ai não, que medo, ai que susto. E só tem uma situação, quando eu estava estudando, e eu queria começar com ela para depois dizer todo o resto que não é bom. Mas existe um desastre, não sei se eu posso chamar de desassossego, mas existe uma situação em que Deus nos coloca uma tristeza. E eu não sei se vocês já viram esse texto na vida. Para mim é outro texto que saltou da Bíblia esses dias. Parece estranho eu falar assim, mas às vezes Deus nos dá uma pequena tristeza. Ele traz essa tristeza e a Bíblia diz que Ele espera essa tristeza do seu povo. E nós vamos ler isso lá em 2 Coríntios, por favor, amigo. 2 Coríntios 7. E nós vamos ler do 9, o 9 e o 10, por favor. Agora, porém, alegro-me por tê-la enviado, a carta, né? Paulo está falando. Não pela tristeza que ela causou, mas porque a dor os levou ao arrependimento. Foi o tipo de tristeza que Deus espera de seu povo. Portanto, não lhes causamos mal nenhum. E o 10. Porque a tristeza que é da vontade de Deus conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, mas a tristeza do mundo resulta em morte. Quando que é bom, então, você ficar triste momentaneamente? Quando o Senhor convence você de que há algo errado, de que há algo que Ele quer que você mude, de que há algo que precisa ser entregue. Então o Senhor traz essa tristeza, e não é uma tristeza para você ficar triste o tempo todo, não. O Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força, mas às vezes Ele traz algumas situações na nossa vida para nos fazer refletir, como se fosse um prumo mesmo. Você está no meu prumo? Não, filho, você está caminhando fora desse prumo. Eu quero que você se arrependa disso. Então é esse tipo de tristeza, esse tipo de desassossego é legal. A gente se encontra com o Senhor nesse momento, entende que o Senhor está nos trazendo uma tristeza, e isso causa o nosso arrependimento e a nossa salvação, e a salvação dessa situação. É o momento em que o oleiro está trabalhando o seu barro, ele está nos formando, ele está nos esmagando, nos subindo, nos descendo, né, Má? Dando aquela esmagadinha, tal, precisa de vez em quando, para poder sair a peça que ele está trabalhando, que ele está planejando. Então, o tempo todo a gente precisa estar diante do nosso Deus. Como que a gente sabe, né, se a gente está no prumo do Senhor, nos caminhos do Senhor? E como que a gente como a gente desassossega rápido, e como a gente pode se sossegar no Senhor? A gente tem que conhecer o Senhor com intimidade. Algumas semanas atrás teve uma escola dominical e a Laura comentou aqui que é difícil confiar em quem não conhecemos. Sim, se você não conhece uma pessoa, você não confia. E um dos nossos maiores problemas é que muitas vezes a gente desconfia de Deus. E eu não quero ser herege não, mas nas nossas atitudes é assim, o que a gente crê e fala é uma coisa. O que a gente faz no nosso dia a dia é outra. Às vezes a gente desconfia de Deus. E isso nos traz desassossego. Então a gente precisa ler a Bíblia e orar. É aquilo que eu falei. A gente bem sabe que precisa de tempo com Jesus, e sei lá o porquê a gente ignora isso na prática. Quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais ela revela o caráter de Deus e o cuidado amoroso que Deus tem conosco. Às vezes a gente esquece como somos amados. E a Bíblia o tempo todo diz que você é amado, que você é filho, que você é precioso. E essa certeza protege a gente contra as mentiras do diabo. Às vezes a gente cai em desassossego porque o diabo sopra uma coisinha e a gente não está firme no que o Senhor de fato diz para nós, e a gente já parece aquelas baratas tontas, né? Então eu fiz uma listinha, gente.
Vocês devem ter a de vocês, né? Mas eu fiz uma listinha de motivos do nosso desassossego espiritual. Por que é que a gente cai nessa bagunça? Falta de confiança em Deus e nas suas promessas. Tudo que eu vou falar a partir de agora é assim. Se eu estivesse sentada aí ouvindo, eu ia falar, imagina, claro que eu confio em Deus, né, gente? Claro que eu confio nas promessas de Deus. Eu sei que vocês confiam, de verdade. Eu também falaria. Mas pensa em por que é que a gente desassossega, tá? Então a nossa lista é, eu sei que eu confio em Deus, mas aqui lá no fundo aí, entendeu? Dá uma desconfiança, escorrega. Então essa lista é assim, não fala eu já sei. Só pensar, é verdade, quando eu estou aflita é porque eu não, isso aí está na minha lista. A gente quer controlar as situações, a gente duvida da bondade de Deus e do seu poder, a gente duvida do amor de Deus. A gente tem medo. A gente se acha indigno. A gente quer confiar nas nossas conquistas. A gente quer ser autossuficiente. A gente quer fama, sucesso, dinheiro, glória para nós mesmos. A gente não sabe o sentido da vida. A gente ouve conselhos errados ou procura conselhos nos lugares errados ou nas pessoas erradas. A gente vive isolado. Isso é um perigo gigantesco, né? Foi por isso que o Senhor nos fez como corpo. Viver isolado é uma coisa muito perigosa. O Senhor não quer que vivamos isolados. Nós somos filhos de Deus individualmente, mas nós precisamos uns dos outros. E precisamos entender quão importante é o corpo para nós e nós para o corpo de Cristo. Não conhecemos a Deus. E aí tem 3 aqui que eu vou pedir para a gente abrir os textos, tá? Agora nós vamos abrir em Malaquias. Vocês vão abrir em Malaquias ou vocês vão esperar projetar? Esse aqui é muito pesado. Eu estava lendo esse texto e eu falei, uau, a gente faz isso é muito pesado. A gente despreza o senhorio de Deus. Malaquias 1:6. Por favor. O Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes: o filho honra seu pai, e o servo respeita seu senhor. Se eu, Deus falando, se eu, Deus, sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam o meu nome. Aí eu queria ler também o 12, Malaquias 1:12. Vocês com as suas ações desonram meu nome. Ao trazer alimentos desprezíveis, declaram que não há nada de errado em contaminar a mesa do Senhor. E o 13, por favor. Dizem, é difícil demais servir ao Senhor e desprezam as minhas ordens. Vocês trazem como ofertas animais roubados, aleijados e doentes. Acaso devo aceitar de suas mãos esse tipo de oferta, diz o Senhor? Contextualizando, tá, amigos? Porque nós não estamos trazendo animais para ofertas. Mas o que é que a gente tem trazido para o Senhor? Se Ele é nosso Deus, nosso Senhor e nosso Pai, onde é que está a honra que é devida a Ele? Às vezes a gente vive em desassossego porque a gente não honra o Senhor como Senhor e Pai. Ou, às vezes, a gente dá para Ele coisas que não são dignas de Deus. O que sobra? O tempo que sobra, a vontade que sobra, o que der. E o Senhor é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, esse item é... Certamente, isso nos traz desassossego, desprezar o senhorio de Deus. Outra coisa que é muito importante, não lembrar o que Deus já fez. Malaquias 3:16. Se você não pensa no que Deus já fez pela sua vida, muito provavelmente você vai ficar sempre desconfiado do que vai ser o amanhã, né? Se a gente não lembra nem do que está escrito na Bíblia, nem do que o Senhor fez nas nossas vidas mesmo. E eu achei esse versículo muito lindo. Então, aqueles que temiam o Senhor falaram uns com os outros, e o Senhor ouviu o que disseram. Na presença de Deus, foi escrito um livro memorial
para registrar os nomes dos que o temiam e que sempre honravam o seu nome. Eu quero meu nome escrito nesse livro memorial. Eu quero falar do Senhor bem entre nós, falar da bondade do Senhor, trazer à memória aquilo que traz esperança, sermos agentes de encorajamento entre nós. Não só de boas novas, mas de encorajamento mesmo. Claro que a gente tem que pregar a salvação, mas a gente está aqui como corpo para um ajudar o outro, para um caminhar com o outro, para estimular, para dizer, exortar, dizer não está certo, amigo, está meio erradinho isso, apruma aí com o Senhor. Todas essas coisas são importantes. E o Senhor se agrada de memoriais. Não é à toa que o povo foi passar pelo Rio Jordão, pega 12 pedras, faz um memorial. Daqui a muitas gerações vão perguntar o que é isso? Isso aqui foi quando o nosso Deus nos salvou. Isso aqui é o que o Senhor fez na vida dos nossos antepassados. Isso é o que o Senhor fez na minha vida no ano passado. Isso é o que o Senhor fez há 5 anos. A gente tem que fazer um exercício intencional de lembrar essas coisas, porque nós somos bem esquecidos. A gente podia fazer uma lista interminável. Eu sei que vocês têm a lista de vocês, de por que a gente se desassossega, né? Por que a nossa batalha, ou as nossas batalhas nos desassossegam. Mas em todas elas, tem uma raiz, eu creio, de um motivo. E eu li uma vez um livro que é incrível, que chama Admiração, do Paul Tripp. Ele diz que todos os nossos problemas, estão na base da nossa admiração. Enquanto a gente está admirando, olhando, pensando, adorando apenas a Deus, as coisas vão bem. Quando a gente coloca outras coisas no lugar do Senhor, que não são dignas de toda adoração, as coisas começam a ir mal. A visão que você tem de Deus, inevitavelmente moldará a sua perspectiva das circunstâncias. Então, se você não crê que Deus é bondoso, você vai reclamar da sua situação. E aí ele diz que a gente sempre faz, em toda situação na vida, 5 perguntas. E, de novo, eu vou falar para vocês. Quando eu pergunto, você vai responder sim para todas elas, porque elas são óbvias, a resposta é sempre sim. Mas a maneira como a gente age não diz sim para essas perguntas. Então, veremos. Pergunta número 1. Deus é bom? Né? A gente sabe que Ele é bom. Mas não é difícil aceitar que Ele sabe mais do que a gente? Na prática, né, gente? Não na nossa teologia. É difícil admitir que Deus pode e usa as dificuldades da nossa vida para o nosso bem. É difícil admitir. E é a admiração que está no centro dessa questão. Se a admiração pelo meu eu, o que eu quero, meu conforto, substitui a admiração por Deus, então a gente fica achando que Deus não é sempre bom. E aí a gente reclama do que a gente está vivendo. Tá tudo bem aí, gente? Vocês estão com uma cara... Tá. Se o meu eu reinar, eu vou querer uma vida fácil, confortável, que todos os dias sejam lindos, que o meu emprego esteja lá, que eu receba dinheiro, que eu consiga comprar o que eu quero. Essa é a vida que a gente quer. Mas essa não é a vida que a gente tem, nem é a vida que o Senhor quer para nós. Ele quer uma vida de dificuldade? Não. Ele nos quer parecidos com Jesus. E se precisarmos passar por dificuldades para sermos como Jesus, passaremos. E esperamos ser aprovados e não reprovados, né, amigos? Se você permite questionar a bondade de Deus, você para de obedecer. Por que eu vou obedecer? Se Ele não é bom, não vou obedecer, eu vou fazer o que eu quero e não o que Ele quer. Eu vou parar de correr para Deus para procurar ajuda. Se Ele não é tão bom assim. Eu sei, gente, que vocês acham que Deus é bom, eu também acho. Mas estou falando como a gente age na hora do sufoco, né? Mas o fato é que Deus é bom. Nele habita toda a plenitude de bondade. Ele é reto, Ele é verdadeiro. Se estivermos admirados pela bondade de Deus, a gente não vai entrar em pânico nas tribulações. Já pensou se você recebe uma notícia horrível e você fala, mas Deus é bom, então vai ficar tudo bem, de algum jeito ou de outro, vai ficar tudo bem, porque Deus é bom. Não é diferente do que a gente faz? A gente recebe uma notícia horrível e já desmorona tudo, né?
E não só a gente não entra em pânico, como a gente não se recusa a fazer coisas difíceis. Às vezes Deus pede coisas difíceis para nós. Amar ao próximo é uma coisa difícil. Se a gente não quer que Deus é tão bondoso, também não vou amar todo mundo, né, Deus? Vão amar aqueles que, né? Tal. Não, todo mundo. A segunda pergunta é: Deus fará o que prometeu? Sim, né, gente? Eu sei que vocês acham que sim. Mas lá no fundo a gente pergunta assim: suas promessas são confiáveis? Ai, será que ele vai mesmo estar o tempo todinho comigo? Às vezes a gente acha que a gente está num lugar que Deus não consegue entrar. Não existe isso, né? Ele nos dará tudo o que necessitamos? Ele vai mesmo perdoar todos os pecados? Todos. Tem gente que acha que tem uns pecados que, não, esse aqui agora... Não, todos, todos. Seu amor durará para sempre? Ele proverá o guia e proteção? Deus não precisava prometer nada, né, gente? Precisava prometer alguma coisa para a gente? Não. Por que Deus promete as coisas? As promessas de Deus são intencionadas para nos comover, para nos motivar, para nos dar esperança, para nos dar coragem. Elas tiram os sentimentos de solidão, de incapacidade e de temor. Elas nos dão paz em momentos confusos. As promessas de Deus impressionam a nossa mente e sossegam o nosso coração. Se a gente sabe que Deus não vai falhar, a gente consegue enfrentar o que for que Ele propuser para a gente. Por isso elas foram intencionadas. E a maneira como você interpreta ou confia nas promessas do Senhor molda a sua vida e dá sentido a ela. Então o nosso problema não é que a vida é difícil. Que a vida é muito difícil. Esse não é o nosso problema. Nosso problema é que a gente perde a admiração pelo Deus das promessas. E essas promessas é que deviam nos motivar a viver com e para Jesus. Você se mantém com esperança e coragem nas admiráveis promessas de Deus? Ou você caminha na areia movediça de questionar a confiabilidade das promessas de Deus? Vai pensando aí, amigos. Pergunta 3. A resposta é sim também. Deus está no controle? Claro. Todo mundo. Claro. Controle soberano do Senhor. Mas na hora que alguém fica doente, na hora que o seu carro dá perda total, na hora que você, enfim, a gente titubeia, né? Todas as nossas perguntas dependem dessa. Superficialmente, às vezes nosso mundo não parece estar assim, num controle tão cuidadoso e sábio. Às vezes parece que a nossa vida está fora de controle. Mas só parece. Então você vai deixar a sua interpretação das circunstâncias dizer quem é Deus, ou você vai deixar a impressionante revelação do próprio Deus interpretar as circunstâncias. Esse é o convite que Deus tem para a gente. Você não precisa olhar as coisas e achar que é tudo horrível. O Senhor, filha, eu estou aqui, soberano. Já estou no seu futuro, inclusive já estou te vendo assentada nas regiões celestiais. Você só está nesse momento aí, poderoso, Ele é o todo poderoso. A gente só vai descansar em situações que a gente não tem controle, se a nossa admiração for por Deus, que controla tudo para a sua glória e para o nosso bem. Só assim a gente descansa em situações que a gente não controla. Senão, a gente fica desassossegado mesmo. Pergunta 4. Deus tem o poder necessário? Claro, todo poderoso, Andréia. A gente aprende isso desde pequeno. A Bíblia diz que Deus vem até nós com o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Você se sente assim? Caminhando com o mesmo poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos? Às vezes, né? Acho que a gente caminha assim. Mas é bem raro. E é bem errado também.
Porque nós somos a habitação deste Espírito que tem todo o poder, o Espírito de Deus. O poder de Deus é tão grande que Ele governa a vida e a morte, Ele governa a sustentabilidade de todo o universo, tudo está no controle dEle. E nós achamos que Ele não está com o poder de resolver esse negócio que é tão difícil para mim, né? A gente só tem paz diante das nossas fraquezas, falhas, debilidades, quando estivermos tomados de admiração pelo poder impressionante de Deus. Quando eu li esse livro, eu fiquei pensando, acho que eu nunca tinha parado para ficar assim, admirando Deus. Não é uma coisa que a gente faz naturalmente, né? Não é muito nosso. Mas se você parar uns minutinhos, eu tenho feito isso com as crianças nas nossas aulas, e ficar pensando em quem Deus é, em como Ele é, a gente fica mesmo, assim, admirado. E a gente devia fazer isso a cada hora, assim, né? Para a gente lembrar de quem somos. Você é filho desse Deus Todo-Poderoso. E você pode viver, então, com coragem e esperança. Aí você pode avançar para situações muito difíceis, porque esse Deus Todo-Poderoso está bem do seu ladinho e em você. Então, você pode. Não é na sua força, mas você pode. Pergunta última 5. Deus se importa comigo? Às vezes a gente acha que não, né? Às vezes a gente esquece que Ele se esvaziou da glória dEle, se fez um microembrião na barriga de Maria, para nascer neste mundo caído, para viver uma vida perfeita, para morrer pelos nossos pecados, para nos dar vida eterna, para que nós pudéssemos estar com Ele. E aí a gente acha que, queria incomodar a Deus com isso, né? Portanto, sim, a gente faz isso. O cuidado de Deus é fundamental. A Bíblia nunca debate o cuidado de Deus. Ela diz que Ele cuida, que Ele é um Deus bondoso, que Ele é um Pai bondoso. Jesus, quando estava para subir aos céus, disse para os seus discípulos: eu vou mandar o auxiliador. Ele não disse, para ser o cuidador, o orientador, para que vocês não ficassem órfãos. É muito precioso esse cuidado de Pai do Senhor. Eu vou, mas o Espírito vem e vocês não ficarão órfãos. Ele os guiará a toda a verdade, Ele vai aconselhar, Ele vai cuidar. Então, por que o desassossego, né, amigos? A gente é muito teimoso. E o cuidado de Deus mostra como a natureza dEle é misericordiosa. Como o amor dEle, a paciência, a longanimidade, a graça, a ternura, a fidelidade, todas essas coisas estão à nossa disposição porque Deus nos ama. Ele não só se importa, mas Ele ama, ama, ama. Deus é o Supremo Pai amoroso. Ele é um amigo totalmente fiel. Ele é mais chegado que o irmão. Ele nunca nos deixa. Deus não mente. Ele disse: estarei convosco todos os dias. No dia que você está achando o dia o máximo, que tudo deu certo, Jesus está ali. No dia que está tudo horrível, a vida está desmoronando, Deus está ali. Com sua bondade. Ele é nosso protetor, Ele é nosso guia, defensor, mestre, salvador, Ele é nosso médico. Ele não zomba das nossas fraquezas. Ele entende que somos pó, Ele sabe. Mas Ele nos fortalece. Ele nunca usa o seu pecado contra você. Quem faz isso é o diabo. Então, se na sua cabeça, em algum momento você está, ai não, mas olha o que eu fiz, tal, não é o Senhor que está fazendo isso. O Senhor pode te lembrar: filho, isto é pecado, não me agradou. Ok. Deus não fica culpando a gente. Quem faz isso é o acusador, não é o Senhor. Ele cuida. Se Ele cuida dessa forma, então, quando a gente fica reclamando, hein? Nosso problema não é que a boa vida nos ignorou. Não é porque as pessoas falharam comigo, não confio em mais ninguém. Não é porque a vida está muito difícil. Todas essas coisas acontecem porque a gente vive hoje num mundo caído, por enquanto.
Um dia, céu, é lindo. Com Jesus, tudo lindo. O nosso problema é que a gente deixa de... Como é que eu vou dizer isso? Só quando a nossa admiração por Deus governar o nosso coração, é que a gente vai ser capaz de ter alegria na tribulação. Às vezes a gente acha que é impossível ter paz no problema, mas não é. Não é. Não com Jesus. Não vou fazer. A admiração por Deus significa que o nosso coração será mais pleno com a sensação das bênçãos que a gente tem, do que com a sensação do que está faltando. Às vezes a gente fica tão neurótico com o que falta, que a gente esquece do que tem, né? Admiração produz gratidão. Gratidão traz alegria. E o fruto da alegria é contentamento. Quer andar sossegado? Contente-se com o que você tem. O Senhor diz isso, contente-se com o que você tem. Ele bem sabe o que a gente precisa. A gente que acha que precisa sempre de um pouco mais. Quanto é o bastante? Quanto é o bastante? O Senhor sabe quanto é o bastante. Quando a gente reclamar, a gente precisa clamar por Jesus. Não é se a gente reclamar, é quando, né? Infelizmente, amigos, a gente reclama. A gente tem que clamar por Jesus, nosso Salvador. E a graça dele vai satisfazer o nosso coração. Esse tem que ser o nosso pedido. Hebreus 12, 2 e 3 diz assim: você está cansado, desanimado? Mantenha o olhar firme em Jesus. Ele é o líder e o aperfeiçoador. Olha lá, mantenhamos, obrigada amigo, mantenhamos o olhar firme em Jesus. Ele é o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que eu esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. E agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Põe o 3 também, isso. Gente, você não quer ficar cansado nem desanimado? Como que Deus fala para você fazer? Então pense em toda a hostilidade que Jesus suportou. Você já pensou que essa era a técnica para não ficar nem cansado nem desanimado? Mas Deus diz, não quer ficar cansado, filho? Não quer desanimar? Então pensa no que Jesus suportou. E mantenha o olho firme, que o Senhor vai fazer. Vocês estão desassossegando ou sossegando? Sossega, amigos. As nossas 5 perguntas. Deus é bom. Deus fará o que prometeu. Deus está no controle e Deus tem todo o poder necessário. E Deus se importa comigo e com você. A gente podia até terminar a aula aqui, né? Já estava bom, o coração já ia sair firme. Beleza, é verdade, estamos firmes. Mas como a gente ainda tem quase meia hora, eu quero falar sobre outros itens daqueles da nossa listinha que nos desassossegam, que nos fazem desviar tão rápido da vontade de Deus. Eu li um estudo que falava que a beleza na sua quebra, a beleza em quando você está quebrado. Quando acontece alguma coisa assim, inesperada, e que você não pode controlar, às vezes parece que tudo que acontece depois vai dando errado, né? Você bate o dedinho na cadeira, você chega atrasado no trabalho, aí o seu chefe já está bravo, e o negócio parece que vai uma montanha, né, de coisas. Quando as circunstâncias se quebram, é difícil a gente não se quebrar junto com elas, né? Quando tudo desmorona, a gente também tem que desmoronar, mas não é na vida, é aos pés de Jesus. Quando tiver tudo assim, desassossegando, corre para Jesus, Ele é o nosso porto seguro. De novo, o versículo que a gente sabe tão de cor, que a gente nem quase não liga para ele: vinde a mim, os que estáis cansados, eu vos aliviarei. Jesus promete, eu vou te dar alívio, é só vir, venha. O inimigo vai tentar usar os nossos momentos mais difíceis para questionar a bondade de Deus. Mas a gente precisa lembrar que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Se Ele fez, Ele continua fazendo e Ele fará. Por nós e em nós. A gente precisa separar
as nossas experiências, o que a gente vive, assim, que nos desassossega, do que a gente sabe ser verdade sobre Deus. E aí a gente pode seguir com mansidão. Quando eu falei para você fazer para a gente fazer o exercício de entregar, se tinha alguém que não estava no devocional, a gente fez um exercício de entregar aquilo que está nos incomodando para Deus, né? Às vezes ser verdadeiro com Deus é meio assustador, né? A gente acha que se a gente não falar, não está acontecendo, né? Se eu não falar, mas o Senhor sonda seu coração, Ele sabe. E a gente fica às vezes com medo de chegar a Deus e falar, nossa, Deus, está tão podre, eu nem sei o que falar, Deus, né? A gente tem essa dificuldade. E às vezes é porque a gente acha que a gente não é digno mesmo de estar diante de Deus. Mas a gente pode confiar em Deus, porque Ele diz que nunca, jamais vai nos abandonar. Isso está em Isaías 49, 15 e 16. Ele mantém as promessas dele. Isso está em 1 Reis 8, 56. Deus não muda. Isso é tão importante para a gente. Deus não muda. A gente muda toda hora, todo dia, todo mês, todo ano. Olha lá, tão rápidos, né? Você quer falar, Fábio? Pode. Tinha entendido. Enquanto vai lá, eu vou ler. Ó. Louvado seja o Senhor, que deu descanso ao seu povo Israel, como prometeu. Nenhuma só palavra falhou das maravilhosas promessas que Ele fez por meio de seu servo Moisés. Não falharam e não falharão. Fala, Fábio. Oi, Andréia. Eu tenho uma dificuldade. Talvez Sim. seja a dificuldade de muitas pessoas e talvez Sim. você possa trazer algo que me ajude com isso. Jesus. Assim, eu entendo que nós, como homens, a gente também precisa fazer algo, né? Você fala, Fábio, você confia em Deus? Eu confio, mas eu tenho a minha parte aqui também. E às vezes eu tenho a dificuldade de saber onde é o limite, sabe? Então, assim, até onde eu devo ir, né? E muitas vezes eu me deparo numa situação que eu falo, poxa, eu acho que eu extrapolei, entendeu? Então, é nesse momento que às vezes a gente fica irado, a gente fica bravo, a gente, né, sai desse momento de descanso. Então, eu tenho muito essa dificuldade, Andréia, sabe? É difícil, né, Fábio? É difícil saber qual o limite, né? Sim, a gente tem a nossa parte, né? O Senhor não nos pôs aqui só para a gente ficar deitado em berço esplêndido. Não, nós estamos aqui para fazer as coisas que o Senhor nos pede para fazer. A gente vai chegar numa parte que eu acho que vai esclarecer melhor sobre a vontade de Deus, né? O que muda a nossa concepção de até onde, o que Deus quer e até onde Ele quer que eu vá é a intimidade. O Espírito Santo fala conosco, mas como? Fala através da palavra. Quanto mais a gente está perto do Senhor, quanto mais a gente é intencional na busca pelo Senhor, mais Ele vai nos mostrar. O que fazer? Cuidar da nossa família sempre, trabalhar sempre, né? Mas assim, até no nosso trabalho, e a gente vai chegar lá, até no nosso trabalho a gente tem que tomar cuidado com o que nós queremos com o nosso trabalho. A gente está buscando uma realização pessoal ou a gente está buscando a glória do Senhor? Então, até aí é tênue. E é por isso que a gente precisa do Espírito mesmo. Porque é Ele que nos lava, é Ele que nos conhece, nos convence do pecado, é Ele que dirige os nossos passos. E a Bíblia diz que Ele chega a dizer, por ali, filho, e não por aqui. E a gente pode confiar nisso. Mas precisa de intimidade. Porque se a gente não está... Se eu nem oro antes de tomar uma decisão, como é que eu vou saber se é por ali ou por aqui? Né? Então, acho que é isso. Nós chegaremos lá. Mas, sim, é difícil. É difícil porque o tempo todo a gente quer também o nosso eu, né? A força do nosso eu, sim. Quer ver? Deixa eu ver se já é agora. Se podia ser bem agora, o senhor sabia que você ia perguntar e eu já respondo, não é? Vou pular aqui, ó, para achar a sua resposta. Não, é daqui a pouco, Fábio. Em breve. Não posso pular isso aqui, que é muito bom. Eu queria falar que quando a gente está em momentos de desespero e incerteza mesmo, quando a gente não sabe o que fazer, a única coisa que impede os nossos pés de escorregarem é a gente estar firmado em Jesus. E isso é uma coisa que
durante esse ano passado, foi muito importante para mim. Jesus é a nossa segurança e às vezes a gente quer muitas coisas, quer fazer muitas coisas. Ano passado, no começo do ano, Deus falou para mim: eu não quero que você faça muitas coisas, eu quero que você tire a mão das coisas. E eu, quê? Né? Ele falou: não quero, eu quero que você fique aos meus pés. Eu quero que você veja o que eu estou te mostrando. E eu não entendi direito, tentei caminhar desse jeito e aí teve um texto que foi muito esclarecedor, que vou pedir para a gente abrir, que é Mateus 14, 10. Quando a gente está ou ferido, ou sem saber o que fazer, ou diante de uma situação que, para onde vamos, a gente tem que fazer como Jesus fez, nesse texto aqui de Mateus 14, 10. João Batista, né? Primo de Jesus, pregador, o último profeta. João foi decapitado na prisão. Aí pode passar 11. E a sua cabeça foi trazida num prato e entregue à moça que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Em seguida foram a Jesus e lhe contaram o que havia acontecido. Pode passar o próximo, mas eu vou... a situação, né? João Batista, que Deus depois disse que era o maior de todos os profetas, né? Foi decapitado na prisão. E aí Jesus recebe essa notícia. E quando a gente recebe notícias muito difíceis, ou quando a gente está magoado, ferido, a gente não tem que sair alardeando, esperneando, gritando, maltratando os outros. A gente tem que fazer o que Jesus fez. Logo que Jesus ouviu a notícia, partiu de barco para um lugar isolado, a fim de ficar só. Então, uma das coisas mais preciosas que nós temos na nossa vida é a gente poder se retirar com Deus. Tem momentos que é só entre nós e Deus, e o Senhor ali vai nos refazer. Na parábola do bom samaritano, ele leva o moço que está machucado até a hospedaria e diz: cuide dele até ele sarar. Esse tempo de hospedaria, de cuidado, do Senhor te renovar, a gente precisa disso. Essa aula de desassossego não é para dizer que é tudo fácil, então vive tranquilão. Não, a gente passa por coisas muito difíceis. Tem momento que não dá só para seguir. E a gente nunca deveria só seguir. Em tudo a gente deveria ter esse tempo com o Senhor. Eu e Deus. E deixar o Senhor nos limpar, nos refazer, dizer sim, dizer não. E depois, e não ficar lá, porque hospedaria não é lugar de ficar, hospedaria é lugar de passagem. Então o Senhor vai te cuidar, e quando você estiver restaurado, você segue para fazer aquilo que o Senhor quer, que é o finzinho do 14. Diz que as multidões sabiam onde Jesus estava e foram atrás dele, e imediatamente o Senhor olhou para eles como ovelhas que não têm pastor, e foi cumprir o propósito dele na vida dele aqui na terra. Foi cuidar daqueles que precisavam. Ele não ficou isolado, chorando. Ele teve um momento dele de quietude com Deus, mas depois ele seguiu para fazer aquilo que Deus tinha pedido para ele. E nós também. Aí eu entro nessa parte de propósito de vida, que é uma coisa que às vezes nos desassossega, né? Às vezes a gente fica tão preocupado em qual que é o propósito da nossa vida, que isso nos desassossega em vez de ser assim um incentivo. E aí eu queria falar para vocês que o significado da nossa vida é encontrado em apenas um lugar: a pessoa de Deus, o Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu li um estudo que chamava Enganados pelo Propósito. A gente não foi feito para uma tarefa. Às vezes a gente acha: Deus me fez para isto. Ele pode ter feito mesmo para algo, mas a gente não foi feito para isso. Nós somos feitos para uma pessoa. E isso eu acho que é uma coisa que a gente perdeu um pouco, esse entendimento. Nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor.
Nós fomos feitos para uma pessoa. E eu queria ler com vocês Colossenses 3, de 1 a 4. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Cristo é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Você vive para Cristo, Ele é a nossa vida. E em 1 Coríntios 8:6 diz que para Deus nós existimos. Para Ele. O sentido da vida é o próprio Deus. Ele é o veículo, Ele é o destino. Ele é a verdadeira refeição que satisfaz a fome e a sede que a gente não consegue nem dizer que tem. É de Deus a glória, não a nossa. E nós fomos feitos para apreciar a glória e celebrar a glória dele para sempre. Mas a gente, como Adão e Eva, faz todos os dias nos nossos atos. A gente despreza e rejeita a glória do Senhor para procurar a nossa. Só a glória do Senhor deveria ser o nosso alvo, e não é. Quando os israelitas adoraram o bezerro, aliás, assim como os israelitas adoraram o bezerro que eles fizeram lá no deserto, a gente ama apreciar o trabalho das nossas mãos, a gente fica tão orgulhoso. Nossa, a gente faz, olha que lindo que ficou, eu que fiz. A gente gosta muito de ver o que a gente consegue fazer, o que nós somos capazes de fazer. E o Senhor nos fez seres inteligentes, criativos e capazes de realizar grandes coisas. O problema é a gente achar que o que a gente faz é que é bom. E qualquer coisa que a gente faça deveria ser para a glória do Senhor, buscando a glória dele, né? E aí o contrário é verdade também, falando de desassossego. Quando a gente sente que não consegue fazer alguma coisa que a gente queria, aí a gente fica desanimado. Mas eu queria tanto, era para o Senhor. Aí a gente desanima. A gente fica triste. E quando a gente não consegue fazer nada? Já aconteceu você não ter nada para fazer? Não, dá até desespero, né? Não fazer nada. A gente fica perdido, porque a gente gosta de fazer. Né, Fábio? Aí, ó, chegamos nessa parte. A gente gosta de fazer. Não posso... Como que eu vou? Vou só ser, não vou fazer? Talvez a gente não seja assim tão diferente dos israelitas que fizeram o bezerro, talvez a gente não seja tão diferente do povo que queria fazer a Torre de Babel. Muita gente, quando ouve que o valor da nossa vida não está no que você faz, mas está em quem você é, em Deus, fica meio... Como assim? A gente tem que fazer coisas para Deus, tá, gente? Vamos esvaziar os ministérios, não. É para trabalhar para o Senhor. É só a razão do nosso coração, né? E a gente sempre foi assim. A gente tem essa necessidade de procurar a grandeza, de procurar... É um padrão de pecado mesmo que a gente ganhou lá do Éden, né? A gente quer se deliciar em nós mesmos e não no Senhor. A gente quer se deliciar no trabalho das nossas mãos. A gente quer fazer coisas grandes, memoráveis, a gente quer... Esse estudo fala assim, a gente quer que as pessoas escrevam livros sobre a nossa vida. Eu fiquei pensando, nunca pensei que eu queria, mas imagino que as pessoas queiram. Ai, nossa, eu vou viver uma vida tão incrível, vou escrever um livro sobre a minha vida. É que a verdadeira grandeza não está nas nossas conquistas. A verdadeira grandeza está em descansar no Senhor, em agradá-lo, em glorificá-lo, em fazer as coisas para Ele. Então eu trabalho, meu trabalho normal, trabalho secular, vamos dizer assim, né? E ali eu estou honrando a Deus, ali eu estou falando do Senhor, ali eu estou buscando colocar o meu coração naquilo que Deus quer. E mostrando quem Deus é. Para as pessoas que o Senhor vai trazer até a minha mesa, até meu trabalho, a maneira como eu me comporto, essas coisas.
Agora vocês ficaram tão quietinhos. Lembra que a gente está falando de desassossego, né? Então, eu estou trazendo essas coisas para lembrar que é normal a gente ter esses desassossegos, mas lembrar que o Senhor tem um plano melhor. A ideia dele é melhor do que a nossa. Ele nos fez, nos sustenta, Ele viveu por nós, Ele morreu por nós, Ele conquistou a morte, Ele nos deu o seu Espírito para nos capacitar. E agora Ele vive como nosso sumo sacerdote e intercessor. Falando sobre propósito, você já percebeu que a Bíblia nunca nos dá um comando para descobrir o que fazer com as nossas vidas? Já pensou nisso? A gente ouve tanto isso hoje. A Bíblia nunca disse, sente-se filho e pense qual é o... Não fala isso. Nenhuma vez ele fala, olhe para você e veja. Não. O Senhor, claro, nos dá capacidades individuais. A gente tem que saber, né, quais são os nossos dons e talentos para fazer o melhor para o Senhor. Mas o que Deus de verdade nos chama a fazer é sermos obedientes, para sermos bem usados por Deus na nossa vida. E isso muda tudo, não muda? Ao invés de eu procurar descobrir qual é o propósito incrível, eu vou seguir a Jesus. Ele vai dizer qual é o meu propósito incrível, Ele vai me usar na caminhada, no dia a dia, a gente não precisa esperar, sabe? Moisés não estava lá apacentando as ovelhas pensando, qual é o meu propósito incrível. Não, Deus apareceu e falou, Moisés, é você, vem, você vai tirar meu povo. Ele nem queria. Não, eu não. Não, sim, você. É assim que a gente faz. Quando Deus chama mesmo, a gente, não, eu não. Ele nos chama, nos capacita. E Ele deseja que sejamos obedientes, porque aí o que vier vai ser para a glória do Senhor. E não vai ser com dificuldade, muito menos com desassossego. Somente Jesus deve ser o Senhor das nossas vidas, não a gente. E Ele deve ter total liberdade para nos liderar como Ele quiser, mesmo que às vezes seja numa coisa que você nem é bom. Às vezes você sabe qual é o seu dom, aí Deus pede para você fazer um negócio todo diferente, assim, você fala, mas esse nem é meu dom, aí Deus fala, mas eu quero que você faça, filho. É incômodo, é na sua fraqueza que eu vou mostrar a minha força. Não é na sua capacidade, é na minha. E aí a gente pode seguir a Jesus para onde quer que Ele nos leve, porque nós fomos feitos para Ele e para a sua glória. Então o chamado para o cristão não é seguir seus sonhos, mas pode sonhar, tá? Sonha, coloca os sonhos aos pés de Jesus. Mas o nosso chamado é para seguir Jesus, que sabe muito bem o que nós precisamos e nos dá antes que nós peçamos. A gente nos dá enquanto dormimos, isso é muito precioso. A gente que gosta tanto de fazer, o Senhor fala, eu te dou enquanto você está dormindo. Então, descansa, dorme. Jesus adverte que segui-lo não é assim, um mar de rosas. A gente tem provações, tem dificuldades. É caro seguir a Jesus. Se Ele diz, pega a sua cruz, Ele não pega a sua mochila e o ar-condicionado, pega a sua cruz e me segue. E aí o estudo dizia assim, se seguir a Jesus não parece um pouco como morrer, tem algo errado. Aí deixa eu pensar melhor nisso. Fazei morrer a vossa natureza terrena, todo dia. A gente precisa ser intencional em ter tempo com Deus, em examinar o nosso coração, em se esconder nele em momentos decisivos, difíceis, e fazer morrer a nossa natureza terrena, porque nós não somos daqui, nós somos passageiros. Nossa terra está nos céus. A nossa vida completa, o propósito completo vai ser no céu, do outro lado da eternidade. Não aqui. E aí eu queria terminar dizendo que a gente fica preocupado com a vontade de Deus, né? E eu achei isso aqui muito legal. Que na Bíblia, quando você procura... Você quer falar, Pádua? Antes ou depois? Depois. Que na Bíblia, quando você procura a vontade de Deus, não é isso que a gente está pensando. A vontade de Deus na Bíblia é enquadrada em termos da gente ter uma alma saudável. Como? 1 Tessalonicenses 4:3, não precisa abrir, diz, seja santo,
Essa é a vontade do Senhor, que você seja santo. É a vontade do Senhor que você ore e pratique gratidão. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18. É a vontade do Senhor que você caminhe em sabedoria e esteja cheio do Espírito. Efésios 5, 15 a 18. É a vontade do Senhor que você renove a sua mente. É isso que a gente está fazendo aqui hoje de manhã. Renovando a nossa mente. A gente não pensa sobre desassossego, sossego. 5 minutos. É a vontade do Senhor que você viva de forma digna dele. Colossenses 1, 9 e 10. Então, a vontade de Deus é nos refinar. A vontade de Deus para nós é sermos parecidos com Jesus. Como que eu vou ser parecido com Jesus no meu trabalho? Fazendo isso e não aquilo. Como que eu vou decidir se eu compro um apartamento? Buscando Jesus e deixando Ele me dizer sim ou não, calculando. O Senhor nos ensina a calcular as coisas, não tomar atitudes impensadas. A vontade do Senhor é nos ver crescer na fé. Você já pensou sobre isso? Se esse ano você está mais maduro do que o ano passado na fé? Amadurecer na fé. Como que amadurece na fé? Buscando mais de Deus. Matar o velho eu, a fim de formar um novo eu que parece com Jesus. E como que a gente toma decisões na vida com sabedoria? Quanto mais você cultiva a sua alma para ser como Jesus, mais você vai ser capaz de distinguir em Deus qual deve ser o próximo passo. É fácil? Não, não é assim, super explícito. Mas Deus nunca deixa ninguém sem resposta. Ele é um Deus que se agrada em nos responder. E o último item que eu queria falar para vocês, antes da gente ir para casa, sossegados, é sobre amizades. Uma das coisas que nos traz sossego é sabermos que nós fazemos parte de uma comunidade da fé, de uma família na fé, é termos amigos. Amigos que têm o mesmo propósito, que olham para o mesmo lugar, que olham para o alto, assim como nós queremos olhar para o alto. Que quando a gente estiver desesperado, vai dizer, calma, não precisa ficar desesperado, vamos orar, o Senhor vai fazer. Faz muita diferença. As vozes que nós ouvimos. E faz muita diferença nós sermos essas pessoas que encorajam, que são piedosas, que trazem vida e não desespero, que nos inspiram a sermos mais fiéis a Deus, que nos inspiram a descansar no Senhor. Mas em qualquer momento, bom ou ruim, tem uma voz que deve ser acima de todas as vozes. E é a voz do nosso bom pastor, do Senhor Jesus. Jesus anseia que nós ouçamos a voz dele. Foi a voz dele que nos trouxe a existência, que trouxe tudo à existência. É a voz dele que sussurra o nosso nome. Uma voz que fala em amor, que fala em aceitação, que fala em perdão, que fala em graça, a voz de Jesus. João 10, a gente pode ler João 10, 3 e 4. Diz que ele fala conosco. Esse é o 3. O porteiro lhe abre a porta, as ovelhas reconhecem sua voz. Você tem ouvido a voz do Senhor para reconhecê-la? E aí eles se aproximam. Se aproxime de Jesus quando Ele chama. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Não é de balde, não. É pelo nome. Um por um. E um por um Ele as conduz para fora. E o 4. E depois de reunir todos os seus, Ele vai adiante delas. Ele não nos deixa sozinhos. Ele vai adiante. E nós seguimos a Jesus. Porque a gente conhece a voz dEle. A voz mansa de Jesus. Você é amado e você pode viver em tranquilidade. Você pode viver sem desassossego. Vamos ter percalços? Muitos, inúmeros. A gente vai sair daqui, podemos ter vários. Aqui dentro podemos ter alguns. Mas se nós estivermos com os ouvidos e os olhos atentos para Jesus,
Ele vai levar todas as nossas cargas. E a gente precisa fazer esse exercício de tempos em tempos, de entregar as coisas para Deus. E falar, eu não quero, eu não consigo. Eu estou pronta para caminhar contigo. E para terminar, eu vou repetir o versículo que nós falamos várias vezes hoje, de Mateus 11, 28 e 29. Jesus diz, eu lhes darei descanso. Jesus diz, aprendam de mim. E Jesus diz, vocês vão encontrar descanso para a sua alma. Que a gente possa aprender a confiar em um Deus que faz milagres. E que vive conosco e que caminha conosco passo a passo. Que nosso coração possa ter firme sossego nele. E não sejamos levados por ventos, mas estejamos enraizados no amor que Deus tem por nós. Um amor maravilhoso e eterno, que vai durar por toda a eternidade. Vamos orar? Deus, esqueci do Pádua. Não, pode perguntar, Pádua. Depois eu oro. Não, eu queria falar sobre, eu achei que você ia falar sobre João 16, 33. Pode falar, amigo. Ele diz que no mundo nós teremos aflições, e isso nós não vamos pular essa etapa. Sim. Ninguém salta uma aflição, a gente passa por ela. Mas ele diz uma coisa no final que eu acho que deve acalentar os nossos corações, que é, tende bom ânimo. Se ele venceu o mundo, quem somos nós? O que é o nosso problema diante de qualquer coisa? É fácil? Não, não é fácil. Mas quando você tem falado agora sobre o olhar direto para Cristo, focar em Cristo, admirar como você tem falado, eu acho que tudo isso é mais leve. E quando você vê que a sua força, ela não vai te ajudar em nada, nem te levar nem a um passo além daquilo que Deus te prometeu, não adianta você murmurar, nem, né? Ele diz que nós não somos daqui. E nem aqui nós vamos ficar. Essa pátria celestial, graças a Deus. Lá estaremos. É lá onde a gente vai morar. Então isso aqui é momentâneo. Sim. Mas isso requer maturidade, isso é tempo. E aos tempo pés com de Deus. Jesus. Desculpa só. Não, perfeito. Nenhuma desculpa, foi perfeito. Te agradeço. É isso, nós podemos ter paz nele, né? Está consumado, ele disse que está consumado. Nós aqui vivemos achando que não. Tenhamos bom ânimo, né? Nele, bom ânimo em Jesus.